Essa minha Bíblia é a palavra de Deus. Todas as promessas de Deus se cumprirão. Eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo o que a Bíblia diz que eu tenho. E tudo isso no maravilhoso nome de... Pode dar uma salva de palmas ao único na igreja do Senhor Jesus, que é digno de receber uma salva de palmas. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 9. 2 Crônicas 18, 9. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. Eu quero orar, que essa palavra hoje possa fazer diferença na sua vida, que essa palavra hoje traga do trono de Deus, que essa palavra hoje não seja interferida pelo agente, e sim que Deus possa estar ministrando em nome de Jesus. Amém? Se você quiser, pode orar junto comigo em nome de Jesus. Pai, nós queremos te glorificar, te adorar, que Tu és um Deus da vida, que Tu és um Deus que opera, que Tu és um Deus que nos dá, Senhor Deus, a Tua palavra. Vem Espírito Santo. Senhor Jesus, perdoa, Pai, toda arrogância, todo orgulho, toda vez que esquecemos que é só a Tua graça, só a Tua misericórdia, só a cruz do Calvário que nos faz chegar à Tua presença, e te glorificamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode assentar dando glória a Deus em nome de Jesus. Eu gostaria de colocar como título dessa mensagem de hoje, amizades. Amizades. A Bíblia fala que o rei Josafá, e quando começamos a ler 2 Crônicas, a partir do capítulo 18, nós temos uma impressão maravilhosa desse homem, que foi um homem gigante no reino de Judá. E a Bíblia relata no versículo 17, Josafá, filho de Asa, foi o sucessor, fortaleceu-se. Ele buscou a presença de Deus, ele buscou a palavra de Deus, mas ele tinha uma queda por Acabe, o rei de Israel. E como Judá tinha recebido 2 reinos, que era Benjamim e era Judá, o reino do norte tinha 10 tribos e era grande, e era muito famoso. E o reino do norte, ele em geral se desviava do Senhor, trabalhava muito com pompa, trabalhava muito com orgulho, trabalhava muito com glória. E Josafá, ele gostava do rei Acabe. E ele volta e meia visitava o rei Acabe. E a Bíblia nos relata de que Josafá, ele, de uma maneira maravilhosa, Deus fez uma obra maravilhosa. Vestidos com seus trajes reais, o rei de Israel, Josafá, e o rei Judá, sentados, cada um em seu trono na eira, junto à porta de Samaria. Não é maravilhoso? Quem não gostaria de estar ao lado do poderoso rei de Israel? E Deus tinha um chamado na vida de Josafá, e Deus era com Josafá, e Deus fazia Josafá prosperar. No capítulo 18, versículo 1 de 2 Crônicas, Josafá tinha grande riqueza e grande honra, mas aliou-se a Acabe por laços de casamento. Acabe era casado com Jezebel. E quando o rei de Judá visitava o rei de Israel, levando a sua família, eles testemunhavam muitas coisas que aconteciam, e principalmente Jezebel, que mandou matar muitas pessoas para que Acabe pudesse se efetivar no reino. Quando lemos a palavra de Deus nos fala sobre Josafá, um rei abençoado, um rei com grande riqueza, um rei que tinha grande honra. Josafá temia ao Senhor, Josafá fez grandes obras para o Senhor, Josafá restaurou o culto em Judá. Mas, contudo, entretanto, todavia, Josafá não resistiu à tentação de sempre novamente se aliar com Acabe. Ele não conseguiu se separar de Acabe. E chegou o momento em que Acabe teve que entrar numa guerra. E a Bíblia fala no capítulo 18, versículo 28. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote. E o rei de Israel disse a Josafá, entrarei disfarçado. Alguns versículos antes, ele visita Israel. E o rei Acabe, ele fala, no versículo 2 Crônicas 18, ele diz assim:
você poderia vir comigo para juntos guerrearmos? E Josafá diz, olha, meu povo é o teu povo, vamos junto. Daí ele faz uma pergunta, mas não seria bom, não vamos perguntar primeiro ao Senhor? Que posição linda. E a Bíblia diz que ele pergunta ao Senhor, e então vem um profeta, e o profeta fala que eles irão mal na batalha. Mesmo assim, Josafá, ele vai com o rei. E a Bíblia relata no versículo 28, que o rei vai com Josafá, mas ele fala para Josafá, olha, eu vou tirar minhas vestes reais, e você fica com tuas vestes reais. Isso foi maldade, porque a Bíblia fala no versículo 30, o rei da Síria havia ordenado a seus chefes de carros, não lutem contra ninguém que seja soldado, senão apenas contra o rei. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram, é o rei de Israel, e o atacaram. Mas Josafá clamou ao Senhor e o ajudou, e Deus os afastou deles. Acabe é ferido, e Josafá, ele sobrevive pela misericórdia de Deus. Mas Josafá, ele era amigo de Acabe, e ele não percebia as armadilhas que o inimigo fazia através de Acabe. A casa de Acabe era uma casa de terror, era uma casa de morte. Muitos foram mortos para que ele pudesse suceder ao poder. A Bíblia fala no capítulo 19, quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e disse, será que você deveria ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, porque você levou a terra das posses sagradas, buscou a Deus de todo o coração. Deus, ele não sabia, porque por um lado Josafá estava muito empenhado em buscar a presença de Deus. O rei Josafá de Judá teve muitas vitórias notáveis durante o seu reinado. Ele teve vitórias sobre os moabitas, vitórias sobre os amonitas. Uma das vitórias mais significantes de Josafá foi contra a coalizão de moabitas, amonitas e mitas. Quando o exército se aproximou de Judá, Josafá buscou a ajuda do Senhor, ele proclamou um jejum. Uma outra vitória Deus deu quando Josafá ouviu ao Senhor e coloca os levitas diante do exército. E Deus traz livramento. Josafá, ele restaura o culto, ele tira tudo que tem a ver com as promiscuidades, mas ele visita o rei Acabe. E quando nós começamos a olhar aquilo que nós fazemos, eu gostaria de dar uma dica para você, uma frase, nunca se esqueça dessa frase, uma frase. Se você guardar essa frase nesse sermão, você guardou muito. Acabe com a amizade com Acabe. Acabe com a amizade com Acabe antes que seja tarde. Eu fico maravilhado quando eu vejo tudo aquilo que Deus faz, como Deus usa e como realmente ele derrota. E a Bíblia fala, e ele acabou e ele descansou. No capítulo 21, Josafá morreu, descansou com seus antepassados e foi sepultado junto da cidade de Davi. E o seu filho Jeroão foi o seu sucessor. E aí fico maravilhado, ele fala sobre quem são todos os filhos de Josafá. Ele tinha 7 filhos. Jeorão, ele tinha Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Sefatias. 7 filhos, que bênção, que legado maravilhoso. E a Bíblia relata aqui, todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. Ele deu-lhe muitos presentes de prata, de ouro, de objetos de valor, com todas as cidades fortificadas em Judá. Mas o reino deu a Jeroão, porque esse era seu filho mais velho. Agora olha o versículo 4. O versículo 4 do capítulo 21 de 2 Crônicas. Logo que Jeorão se fortaleceu no reino do seu pai, ele matou à espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Não sobrou um descendente de Josafá vivo. Jeorão, filho desse homem de paz. Jeorão, filho desse homem temente a Deus. Jeorão, filho e descendente de o rei de Judá, que era abençoado, que era amado por Deus, que fez uma obra linda. Da onde Jeorão tirou essa ideia?
de tomar posse do poder. Aonde? Geral, aonde você foi infectado por esse demônio da matança, do egoísmo? Josafá não percebeu que o filho dele mais velho estava só esperando a morte do pai. Deus amava Josafá e o protegeu muitas vezes nos momentos de perigo. Em 2 Pedro, o apóstolo Pedro fala sobre Ló. Ele falou: tira Ló de Sodoma, por ele ser um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos no seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Meu pai, ele veio da União Soviética, e ele falava isso já há 50 anos atrás. Ele dizia: olha, quando o Tsar era rei, todos aqueles que eram comunistas, eles diziam que o rei não era tolerante, que o Tsar não era tolerante, que ele deveria dar mais tolerância aos opositores. Mas quando os comunistas tomaram o poder, eles não deram tolerância nenhuma aos opositores, todos foram mortos. Quando o comunismo tomou o poder na União Soviética, Stalin executou mais de 30 milhões dos filiados ao partido. Na China, quando Mao Tse-tung toma o poder, é o dobro, são 60 milhões de pessoas que são mortas. Um regime que, na verdade, traz o Estado comum. Da onde veio esse demônio de morte? Georão, da onde veio esse demônio do assassinato? Teu pai era abençoado. Você tinha uma mãe abençoada, você tinha uma família abençoada. Deus operou milagrosamente. Mas tinha o tio Acabe, que acabou com toda a geração. Josafá, abençoado, mas sem legado. Que história maravilhosa da vida de Josafá, que é a história escabrosa dos descendentes de Josafá. Como é que ele não percebeu? Um pastor, ele estava fazendo um culto e na hora no apelo veio um homem muito triste, chorando, e ele falou: posso orar por você? Ele falou: pastor, você não lembra de mim? Nós fomos ao seminário juntos. Ele lembrou daquele irmão. Ele fala: você lembra a última vez que nós nos vimos? O pastor falou: eu lembro, você ficou muito zangado comigo. Ele falou: tínhamos uma festa de aniversário e tinha bebida alcoólica. E você apareceu nessa festa, recolheu teus 3 filhos e falou: filho meu não vai em festa em que tem bebida alcoólica. Recolheu teus filhos no carro e foi embora. Eu fiquei muito bravo com você. Achei que você é muito radical. Hoje eu vejo os seus filhos, todos pastores. Meus 3 filhos, o mais velho morreu. O segundo é alcoólatra. O terceiro está na prisão. Ele falou: na época eu senti vergonha por você, de você ser tão radical. Hoje eu penso: por que eu não fui assim também? Sabe, irmão, o inimigo, ele faz com que nós sejamos muito tolerantes com o pecado. Mas quando o pecado reina, eles não são nada tolerantes com os cristãos. Nós vimos isso nas Olimpíadas. Nós vimos com que falta de respeito. E a Bíblia relata aqui que Josafá é um homem, e quando nós olhamos a palavra, olhamos os milagres que ele realizou, são coisas tremendas. E ele é sentado junto com o rei Acabe, nessas amizades, que pompa, que maravilha, que glória, que poder, que riqueza, que grandeza, que fama. Mas tudo para nada. A Bíblia diz que Josafá morreu, foi honrado. No versículo 29 do capítulo 20, e o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino Josafá manteve-se em paz, pois o Senhor Deus lhe concedeu paz com todas as suas fronteiras. Versículo 29 de 2 Crônicas 20. Que antagonismo, que
situação mais adversa. Abençoado, mas sem legado. Bem-sucedido, mas sem herdeiros. Muita fama, mas sem família. Viu a honra, esqueceu a descendência. Ele não sabia o quanto as amizades erradas estragam a sua casa. Eu lembro de um amigo pastor, estava aqui na igreja. Ele falou: pastor, eu estou mudando. Falei: por quê? Ele falou: meu filho tem uma amizade diabólica aqui. Eu vou tirar ele dessa cidade, eu vou mudar de país por causa desse menino. E ele mudou de país, hoje está nos Estados Unidos. Esse menino que era amigo do filho dele morreu. Às vezes nós não temos ideia de quanto o inimigo investe nos nossos filhos. Eu lembro uma vez tínhamos um retiro, e um dos nossos filhos não queria ir junto com o retiro. E eu falei: meu filho, quando Deus opera nas nossas vidas, Ele nos dá momentos todos especiais. Momentos em que estamos na presença dEle. Ele tinha um campeonato de futebol. Eu falei: olha, um dia ninguém vai se lembrar desse campeonato de futebol, mas aquilo que você experimentou nesse retiro. E nesse retiro Deus fez uma obra tremenda na vida dele, que hoje foi lá que ele recebeu o chamado pastoral. Nós muitas vezes, nós não temos noção o quanto o inimigo zela para que nós, a nossa casa, para que a nossa mídia, para que o nosso televisor, para que as nossas palavras, para aquilo que entra na nossa casa. Tinha uma parente minha que estava nos visitando, quando visitou estava com um cigarro. Eu falei: ó filha, eu sinto muito, aqui em casa não se fuma. Ela falou: não, eu vou fumar na sacada. Não, eu falei: você não entendeu. Essa casa consagrada ao Senhor. Aqui não entra nenhum cowboy montando nos cavalos de Marlboro, meu irmão. Aqui não. Ela falou: então eu guardo. Eu falei: não, você não entendeu. Nessa casa não entra cigarro, não entra bebida alcoólica, não entra nem cigarro de chocolate, minha filha. Ela ficou super injuriada aquela vez. Sabe, irmão, nós muitas vezes esquecemos de quão precioso é o legado que Deus nos dá. Você quer teus filhos no altar? Tenha um padrão do altar. Eu fico maravilhado quando eu vejo Deus operando, quando eu vejo as pessoas que Deus chamou terem uma vida consagrada. Mas eu vejo muitos reis foram abençoados, e glória a Deus pelas suas vidas, fizeram muito mais do que nós. Mas em algum lugar da sua vida eles fizeram alianças, e essas alianças, Deus perdoou. Eu vejo Davi que foi uma pessoa no coração de Deus, mas ele cede de repente à promiscuidade. E de repente os seus filhos, um atrás do outro, numa tragédia, Deus perdoa todos os pecados. Mas a consequência, a semente que nós semeamos. Todas as vezes que nós estivemos ausentes dos nossos filhos, que esquecemos de orar, que esquecemos de jejuar, que fizemos uma noite maravilhosa assistindo um filme que tinha uma pequena cena pornográfica, nós não sabemos o quanto isso influencia. Nós vivemos numa época em que o cristianismo é totalmente relativado. E esquecemos o quanto o inimigo investe nos nossos filhos. Eu lembro quando eu tive o meu chamado com 17 anos. Na época eu não era nem casado. Eu nem conhecia essa mulher maravilhosa, esse anjo que Deus me deu. E só realmente por eu ter essa esposa maravilhosa que Deus nos deu força para nós mantermos a educação dos filhos no padrão da palavra de Deus. Irmão, quero dizer, o teu vizinho não sabe tudo, o teu professor não sabe tudo, o irmão do cunhado não sabe tudo, mas a palavra de Deus sabe tudo. A palavra de Deus é ungida com Deus. E com a palavra de Deus, tenha esse hábito de ter um culto em casa. No retiro, o irmão chegou para mim e falou: pastor, onde é que o teu filho aprendeu a pregar desse jeito? Eu falei: em casa, com 7 anos, no cultinho de casa. Nós todo dia tinha um culto e os nossos filhos pregavam, com 7 anos. Na época ele já pregava de uma coisa, ele uma vez inventou de pregar sobre um urso, era coisa mais esquisita. Mas ele já estendia aquele dedinho, vai ameaçando: arrependei-vos, raça de víboras. Irmão, em casa, é em casa que ele aprende a louvar o Senhor. O que você faz quando chega em casa? Quando foi a última vez que você ligou a televisão, assistiu um louvor e junto com a família vocês louvaram a Deus? Quando foi a última vez que você reuniu a família para fazer um questionário bíblico?
Quando foi a última vez que você falou com seu filho, olha filho, vamos ter uma reunião de oração aqui em casa? Nós não percebemos que nós transferimos o culto para a igreja, esquecemos do culto do lar, esquecemos de falar de Deus para os nossos filhos, esquecemos de ter um padrão de linguajar compatível com a palavra de Deus. Esquecemos. Eu lembro de um rapaz, hoje ele é pastor, ele estava muito desviado. Eu perguntei, quando foi o momento em que você voltou para o Senhor? Ele falou, eu cheguei em casa depois de uma noite em que eu aprontei para caramba. Quando passei no quarto dos meus pais, estava escuro, eles não me viram. Eu vi os dois ajoelhados, clamando pela minha vida. Eu vi quanto amor tinha naquele coração. Eu caí chorando, falei, Deus, eu quero dar forças para mudar a minha vida. O que nós temos feito para mudar o nosso legado, para efetivar a nossa descendência, para honrar o chamado que Deus deu às nossas vidas? Eu vejo muitas vezes, e principalmente hoje em dia, agora está começando a aparecer como realmente o mal, ele agora não tem mais máscara. Agora ele está começando a se mostrar totalmente. Hoje nós começamos a perceber o quão intolerante é o mal, o quão intolerante é o inferno, o quão intolerante é o pecado. Eles não querem saber de Jesus, pelo contrário, eles satirizam tudo que tem a ver com Jesus, eles trazem deboche de tudo que tem a ver com Jesus. E nós esquecemos que nós somos do reino. Nós temos a Deus no coração, Jesus nos capacita, nós não precisamos compartilhar com as obras das trevas, mas amar o pecador. Eu lembro quando eu era adolescente, minha mãe ela era intercessora junto com a outra irmã, e tinha um filho, esse filho ele não estava nos caminhos. E a minha mãe disse, Teodoro, nós oramos juntos, eu gostaria que você convidasse esse rapaz para vir para a igreja. E eu gostava muito de ir para. Eu comecei, mas esse rapaz, ele era malandrinho. Mas a minha mãe era espertinha. A minha mãe, ela devia ser detetive. A minha mãe, ela tinha uma perspicácia. Eu lembro um dia, nós chegamos em casa, e minha mãe perguntou para o meu irmão, como é que foi no colégio? Ele falou, tudo bem. Ela falou, me empresta a tua pastinha? Ele falou, pois não. Ela pegou a pastinha e falou, seria interessante você ter tirado esse durex que eu coloquei em cima da sua pasta. Você nem abriu a sua pasta. A Bíblia nos dá sabedoria de como lidarmos com os nossos filhos. Mas nós muitas vezes não queremos que nossos filhos se entristeçam. Nós queremos que os nossos filhos nos amem. Eu li uma estatística que me assustou. As pessoas famosas, as mais conhecidas, 90% tiveram pais chatos. Aquele pai chato que controla, aquela mãe chata que diz, você não vai sair com esse vestido. Aquele pai chato que diz, onde é que está essa nota? O pai que diz, onde é que está o troco? Os pais chatos. O pai que controla, mas com amor. O pai que dá realmente autoridade, mas que ele ora, que ele jejua pelo filho, que ele põe no altar de Deus, que ele diz, Deus, eu tenho a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Você muitas vezes vai ser ridicularizado pelos vizinhos. Quantas vezes eu tive que escutar, Teodoro, você é muito radical. Eu falei, o meu Jesus morreu de maneira radical por mim. E sabe qual foi a única coisa que eu fiz para ser salvo? Eu pequei. Se eu não tivesse pecado, ele não teria morrido por mim. O resto tudo Deus fez. Eu fico muito entristecido quando eu vejo jovens, filhos de pastores, filhos de servos de Deus, começando a andar por caminhos errados. E os pais dizem, se Deus quiser, ele volta. Deus quer. Eu lembro que o nosso filho mais velho estava começando a dar um caminho muito escuro. Eu e a minha esposa, nós nos ajoelhamos e falei, Deus, enquanto ele não voltar. Nós fizemos um jejum de 180 dias. E Deus ouviu a nossa oração. Irmão, não seja indiferente àquilo que Deus quer fazer na sua família. Mas nós precisamos novamente voltar à palavra de Deus. Eu lembro como naquela época eu decidi todo dia, eu não quero começar o dia sem pelo menos ler um capítulo da Bíblia, antes de abrir o celular, antes de olhar o que tem na agenda, antes de cumprimentar alguém, antes de tomar uma água, antes de qualquer coisa, eu vou ler a minha Bíblia. Eu tenho que dizer para minha vergonha que eu não consegui cumprir isso sempre. E toda vez que eu não fiz isso, o dia correu de uma maneira muito diferente. Jesus olhou para os seus discípulos e ele os exortou pela falta de fé. Ele olhou para a multidão como ovelha sem pastor. E quando Josafá
que teve um chamado maravilhoso, que executou tudo oficialmente com muita provisão, mas esqueceu do maior chamado. O maior chamado é aquilo que Deus tem para a nossa vida em questão de descendência. Tem a ver talvez com a república onde você mora, tem a ver com o seu emprego, tem a ver com as pessoas que estão em sua volta, não precisa ser obrigatoriamente filhos físicos, mas tem a ver com você como pai. E eu tenho visto muitos pais que são solteiros, mas que têm mais filhos espirituais que muitos casados. Porque eles oram, porque eles jejuam, porque eles buscam a presença de Deus. Muitas vezes somos fatalistas, mas Deus ele tem um propósito nas nossas vidas. Deus, ele amava Josafá e o protegeu muitas vezes nos momentos de perigo. O rei Josafá teve várias vitórias notáveis durante o seu reinado. Deus tinha um propósito, Deus tinha um chamado, mas Deus deixa para cada um de nós a decisão de como administrarmos, de como realmente estarmos coadunando a palavra de Deus com os nossos familiares. Amizades. Amizades famosas. Quando chegamos aqui na Alemanha, nós tivemos contatos com muitos jogadores. Eu venho do Brasil, eu torcia para um time, vocês nem conhecem, acho que nem conhecem. Hoje fiquei sabendo que o nosso irmão jogador que fundou essa igreja, o Jorginho, vai ser treinador do meu time. Quando eu cheguei aqui, ninguém conhecia, nem sabia falar o nome desse time. E o mais perto que eu cheguei de um jogador foi, eu conheci a namorada de um irmão do reserva desse time. E quando eu cheguei aqui, de repente Deus começou a manifestar, e eu comecei a ver que Deus, ele nos dá esse propósito. Nós podemos usar a Deus. Tenha sabedoria, tenha sabedoria. Aí de repente o teu filho se sente envergonhado de falar de Deus na sala de aula. Aí nós conversamos com o diretor, não seria bom um jogador do Bayern fazer uma palestra sobre drogas? Mas que maravilha! Aí esse jogador vem para a sala, amigo do meu filho, e fala sobre drogas e fala de Jesus. E de repente todo mundo queria ser amigo do meu filho porque ele era amigo do jogador. Aí ele falou, pai, como é maravilhoso ser crente, todo mundo quer ser meu amigo. Irmão, nós precisamos de sabedoria do alto. Nós precisamos de Deus operar nas nossas vidas, mas precisamos que Deus nos dê sabedoria. Sabedoria significa saber viver. Inteligência significa saber resolver problemas. A nossa intenção não é resolver problemas, a nossa intenção é nós termos vida e vida em abundância conforme Deus nos dá. E a Bíblia diz que a paz de Deus vai estar nessa família, o amor de Deus vai estar nessa família, Deus vai abençoar essa família, você não vai morrer, teus filhos não vão desviar, você não vai ficar enfermo, porque Deus é contigo, a sua palavra é verdadeira, e Ele tem um propósito na sua vida. Eu lembro quando eu estava fazendo o curso técnico, o meu pai havia me vacinado muito bem sobre amizades falsas. Eu lembro um dia, chegou um rapaz com cigarro gratuito, e ele foi distribuir cigarro para todo mundo, e pediu para cada um deles fumar. E eu não queria, mas sabe como é que é grupo? Ele diz, se você não fuma, você não é homem. E tinha alguns meninos em volta dele. Meu pai tinha um sítio, nessa época os meus músculos ainda eram um pouquinho mais afiados. E esse rapazinho era um. Eu peguei esse rapazinho com os dois bracinhos, levantei, pendurei ele na parede, sentei ele sobre a mesa. Eu falei, meu filho, eu não quero fumar. Você tem um problema com isso? Eu lembro até hoje, mais tarde ele me encontrou e pedi perdão para ele por eu ter feito aquilo. Mas uma coisa eu sabia, eu ainda não sabia ao certo aquilo que eu queria na vida, mas eu sabia o que eu não queria. Eu não queria desviar, eu não queria andar nas promiscuidades do inferno, eu não queria ter amizades com o povo do mundo, eu não queria ter aquilo que o inimigo queria. Eu ainda não sabia do meu chamado, eu não sabia o que Deus queria comigo, mas eu sabia o que eu não queria. Será que nós ainda sabemos hoje o que nós não queremos? Eu lembro um dia veio uma visita. O rapaz queria dormir lá em casa. Ele falou, nós combinamos. Eu falei, sinto muito. Eu lembro como meu filho ficou bravo comigo. Eu falei, sinto muito, ele não entra aqui em casa. Algumas semanas depois, ele me agradeceu.
Eu lembro aqui na igreja, uns meses atrás, no ano passado, quando um pai não permitiu o filho para sair com um grupo de amigos. No outro dia, quando o amigo chega na escola, o filho chega na escola, os amigos não estão. À noite eles foram pegos pela polícia, eles estavam com drogas e todos eles foram presos. E ele foi o único que não foi preso. Ele chegou dando um abraço e falou: pai, obrigado, pai, que você não me deixou ir ontem. Nós muitas vezes não percebemos que o inimigo, ele investe tudo nos nossos filhos. Hoje, quando eu estava orando, essa palavra é uma palavra muito radical. Mas eu creio que Deus nos chamou para sermos radicais. Eu acho que principalmente após essas Olimpíadas nós percebemos que o mundo jaz no maligno, que o mundo não tem nenhuma consideração com os cristãos, que o mundo quer que o cristianismo não tenha mais um padrão. Mas nós fomos chamados com diferença. Quando olhamos a igreja primitiva, eles eram perseguidos, eles eram incendiados, eles eram crucificados. E enquanto estavam lá queimando, eles glorificavam a Deus. E quando um não podia mais, o outro começava a louvar, eles glorificavam, louvando a Deus, sendo martirizados, glorificando a Deus. Quando os leões os atacavam, louvando a Deus, porque eles sabiam: Deus é comigo, Deus tem uma obra na minha vida, e Deus opera. Achei maravilhoso o testemunho do Ronaldo hoje à tarde. Ele falou as últimas palavras do grande pastor alemão, Dietrich Bonhoeffer, que morreu executado pelo nazismo. Quando ele foi chamado o seu nome na cela, todos sabiam o que iria acontecer. E todos chorando, eles falaram: não se preocupem. Vocês pensam que agora tudo está acabando? Eu quero dizer, com Deus tudo está começando. Deus tem um propósito nas nossas vidas. E a única coisa que fica da nossa vida é aquilo que nós fizemos para Deus. Tudo que nós temos fica na terra, mas o que nós somos, nós vamos levar para a glória. Eu gostaria de marcar uma reunião com vocês daqui a 105 anos, na ala direita, no céu ali do lado de Pedro. E nós vamos estar conversando como nós investimos em coisas materiais, como nós investimos no Bitcoin, no Tritcoin, no Quadricoin, como nós na época aplicamos em ações, quantas horas nós gastamos só para ver se nós temos algum proveito na bolsa, para fazer o câmbio, para conseguir fazer uma mutreta no Brasil, para construir uma casinha na praia, para termos um pouquinho de lazer, para termos quanta coisa nós investimos e quão pouco nós investimos para falar do amor de Deus. Nós estamos entrando nas férias. Eu gostaria de incentivar que você esteja preparado. Como ouvimos hoje, nos preparamos para tantas coisas, mas quando é para a obra de Deus, não nos preparamos. Nos preparamos para tantas coisas, mas preparar para um evangelismo, levar um panfleto, você levar um versículo bíblico, levar um cartão, falar de alguém, do amor de Deus. Como é fácil falar sobre futebol, mas o inimigo, ele fez com que nós não abríssemos mais a boca, nós não somos mais perigosos para o inferno, nós somos abençoados na igreja, abençoados em casa, mas não evangelizamos mais. Nós não evangelizamos mais. Ronaldo, hoje eu falei: imagina chegar no céu e vem um amigo teu e diz: gente, eu joguei bola com você, por que você não me falou do amor de Deus? Eu não queria ser tão radical. Mas por que você não me falou de Jesus? Eu não queria estragar nossa amizade. Você na época estava meio... Mas por que você não falou que Deus é bom? Pois é, eu fiquei com vergonha. Nós temos um chamado, a Bíblia diz: ide pregar o evangelho a toda a criatura. Eu preciso dizer para mim, a vergonha de 10 vezes que eu devia falar, uma vez talvez eu falei. Como é maravilhoso quando podemos falar do amor de Deus. Às vezes é coisa pequena, você usa uma camiseta, você usa um boné, você fala do amor de Deus. Deus é tão maravilhoso. O último evangelismo mais esquisito que eu fiz, eu tenho um Jesus atrás no carro, eu atravessei o semáforo, eu acho que estava amarelo, minha esposa acho que está amarelo escuro já. E aí de repente a polícia atrás, aí ele parou, bonito, né? Bem grande escrito Jesus atrás. O que significa isso? Eu falei, significa talvez que seria a única oportunidade de um dia alguém falar de Jesus para você. Você tem que parar um brasileiro para ele te falar que Jesus ama você. Ele me olhou assim, ele falou: meu filho, seja grato que fui eu e não um colega mal-humorado que hoje te encontrou. Eu pude falar do amor de Deus para ele. Nós muitas vezes erramos.
E muitas vezes nós não queremos evangelizar porque queremos primeiro crescer, queremos ser mais educados. Do modo como eu dirijo, não posso ter Jesus no meu carro. Irmão, ter Jesus não significa que somos impecáveis, mas sim que temos a Jesus no coração. A igreja não está cheia de santos, está cheia de pacientes. E uma igreja é que nem um hospital. O hospital tem mais paciente do que médico. Mas nós somos chamados para trazer a cura, chamados para falar do amor de Deus. Vamos ficar em pé. Vestidos com seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono, na eira junto da porta de Samaria. É bonito. Não sobrou nada de nenhum dos dois, nem de Acabe, e nem de Josafá. Eles esqueceram do padrão de Deus. Nós somos uma geração Nós somos a geração de sofá. Nós queremos o sofá. Nós queremos uma praia, uma casinha na praia. Não é maravilhoso? Fazer férias em Búzios. Postamos só quando estamos de férias. Deus tem um chamado nas nossas vidas. Eu glorifico a Deus, nós temos uma equipe aqui, uma lutadora, que toda quarta-feira eles estão no centro da cidade evangelizando. Quer chova, quer faça sol, quer tenha neve, quer seja férias. Essa quarta-feira de novo. Eu gostaria de incentivar você a começar a não só ser abençoado por Deus, mas ser perigoso para o inferno. E quando você encontra uma pessoa, o inferno sabe, é o menos no inferno, é o mais no céu. É o menos na depressão, é o mais abençoado. É o menos no problema do álcool, é o mais que está sendo curado. Deus nos dá autoridade. Talvez você está assistindo hoje e tem tantas coisas erradas que nós fizemos. Mas a partir de hoje, José diz, olha, tem muita coisa aqui. Mas a partir de hoje, eu e a minha casa. O apóstolo João fala na terceira carta de João, não tenho mais alegria do que ver meus filhos andando na verdade. Eu lembro um pastor muito famoso no Brasil. Ele tem um filho que também hoje é pastor. E aí chegou um bispo da cidade, falou, parabéns pai, pelo filho que você tem. Aí o pai falou, não é por mim não, toda honra e glória seja de Deus. E o bispo falou, a glória de Deus, mas se seu filho está andando no caminho de Deus, você trabalhou muito, você jejuou muito, você orou muito, porque de sozinho ninguém serve a Deus se ele não tem alguém que lhe deixa um legado. Existem muitas pessoas que hoje estão destituídas, afastadas, porque ninguém os confronta, ninguém os chama, ninguém liga. Esse dia Deus me colocou de ligar para um irmão, ele um dia foi pastor muito conhecido. Ele se decepcionou com a igreja. Eu liguei para ele, eu não sou da igreja dele, mas eu pedi perdão em nome da igreja. Eu falei, volta meu irmão. Aí ele falou, pastor, ninguém ligou para mim depois que eu saí. Quando eu estava bem no ministério, era todo mundo me ligava. Quando eu fiquei mal, ninguém ligou. E talvez hoje seja o dia de você ligar para alguém. Alguém que você sabe que um dia andou na graça, mas o inimigo foi muito astuto. Conseguiu dar uma rasteira. Ele precisa de alguém, precisa de um amigo, precisa de alguém que liga para ele. Alguém que diz, olha, vem cá. Talvez buscar ele em casa, convidar ele para um café. Falar que Deus ama ele, falar que você ama ele. Nós somos muito religiosos, esquecemos do amor de Deus, do padrão de Deus. Eu quero hoje orar por você, pelo seu chamado, pelo ministério, pela sua família, para Deus te dar coragem de no amor de Deus ser radical. Saber que Deus tem uma obra. Nós precisamos ter sabedoria, irmão. Eu lembro esse irmão um dia, eu não conhecia ele. O pai dele perguntou se ele podia pousar lá em casa. Eu falei, pode. Na noite anterior, eu perguntei para ele, você é visita ou hóspede?
Não, ele falou, eu sou da casa. Eu falei, então tá bom, amanhã tem oração da manhã. Ele falou, não, mas eu não sou crente. Não, eu falei, se você é da família, você vai junto para a oração da manhã. Se você é hóspede, você paga 15 euros e pode pernoitar, não tem problema. Ele me olhou assim, ele não tinha nem um centavo. Ele veio aquele dia para o culto, ele aceitou o Senhor Jesus. O pai dele me ligou e falou, Teodoro, você é muito louco. Eu falei, irmão, não tem nada mais precioso do que uma alma rendida aos pés do Senhor. E o apóstolo Paulo diz, eu me faço de louco, de absurdo, para que as pessoas se convertam. Nós precisamos da estratégia do padrão de Deus. Deus é muito bom. Eu lembro, fui no enterro, me convidaram para falar umas palavras. Aí o irmão que faleceu era da igreja, mas a família não era. Ele falou, mas o senhor não pode pregar. Eu falei, posso orar? Pode. Foi a oração mais longa da minha vida. Fiz entrega, fiz apelo, falei do amor de Deus. E depois uma pessoa aceitou a Jesus. Irmão, nós precisamos ter astúcia. Inocente como uma pomba assim, mas não ingênuos. Nós precisamos ter astúcia. Eu lembro de um irmão que estava aqui na igreja, não queria saber nada. Ele veio para a Alemanha, eu vim para a Alemanha para beber cerveja. Aí eu convidei ele para uma visita. E durante a viagem coloquei um testemunho, E durante a viagem vi que ele colocou um óculos escuro. Começou a chorar. O testemunho tocou ele. Ele aceitou Jesus. Ele ainda hoje fala no testemunho, só bebi uma cerveja em Munique. Depois o Espírito Santo me pegou. Irmão, vamos novamente fazer diferença. Vamos novamente falar do amor de Deus. Vamos novamente ser famílias que realmente confessam o nome do Senhor. Não tenha vergonha. Esses dias tivemos um dia de apoio a Israel. Coloquei umas bandeiras de Israel. Me rasgaram todas as bandeiras. Fizeram as coisas no meu carro. Até bateram quando viram que tinha Jesus atrás. Irmão, isso é normal. Crente é perseguido. Isso faz parte. Muitas vezes não percebemos que somos chamados por isso. Quero orar hoje para as suas amizades, para você ter coragem de se afastar daquelas amizades tóxicas que tiram a sua família do reino, que tiram o seu amor. Que você tenha amigos que sejam mais perto de Deus, que tenham mais amor, que te levem ao coração de Deus, que te levem. E Pai, em nome de Jesus, eu quero proclamar a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Pai, tu conheces cada um dos teus filhos, tu sabes, Senhor Deus, das dificuldades, tu sabes das amizades, Pai. Eu peço que venha estar dando, Senhor Deus, a tua unção do alto. Dá-lhes, Senhor Deus, percepção, Pai. Abre o entendimento, dá-lhes visão espiritual sobre aquilo que está acontecendo. Senhor, não permita, Senhor Deus, que Senhor Deus, por nos acomodarmos, não termos coragem de confrontar, Senhor Deus. Senhor, nós queremos ser igreja, Senhor Deus, de luz. Queremos estar mostrando o caminho, Pai. Perdoa, Pai, toda arrogância, todo orgulho. Pai, eu proclamo bênção na vida dos teus filhos, Pai. Que sejamos luz, Pai. Que tragamos Jesus para dentro da igreja. Que possamos trazer, Senhor Deus, teu Santo Espírito, Pai. Que possamos estar na tua presença. Vem, Espírito Santo de Deus. Pai, eu peço pelas amizades dos teus filhos, Pai. Vem, Senhor Deus, mostrando, Pai, as amizades perniciosas, amizades perigosas, amizades venenosas, amizades que influenciam nossa família, Pai. Que nossas casas sejam casas de louvor, casa da propagação do Teu Evangelho, Pai. Que nossas casas se ouçam, Senhor Deus, louvores, Pai. Que nós não usamos palavras, Pai, palavras que louvam ao inimigo, Pai. Porque quando temos palavras perniciosas, é Satanás exigindo adoração, Pai. Não, Pai, quando nos machucamos, damos uma palavra de aleluia, Pai, e não um palavrão, Pai. Pai, sabes que aqui no estrangeiro, como é difícil, quanta saudade, Pai, e como inimigo ele joga muito forte, Pai. Quando temos algo cultural brasileiro, mas tem a ver muitas vezes com coisa do cultismo, Pai. Senhor Deus, não permita que nós, Senhor Deus, façamos amizades, Pai. Nós queremos dar na Tua presença, sabendo que Tu és o Deus vivo, para quando completarmos a carreira, podermos esperar, Senhor Deus, a Teu convite, Senhor Deus, entrarmos na glória de servo bom e fiel. Oh Pai, vem fazendo a diferença, Pai. Oh, que possamos combater o bom combate, Pai. Que possamos, Senhor Deus, para os nossos filhos, Pai, deixar um legado, Pai,
um legado de esperança, um legado de amor, um legado de obediência, um legado de fidelidade, Pai. Pai, perdoa onde tantas vezes fomos indiferentes, passivos, Pai. Perdoa nosso mau humor de manhã, Pai, quando na verdade não espelhamos, Senhor Deus, o Espírito de Cristo, Pai. Faz, Senhor Deus, nós termos alegria no trabalho, Pai. Faz nós termos bom humor quando somos afrontados, Pai. Não permita nosso egoísmo, Pai, nosso orgulho, Pai, que é o maior inimigo, Senhor Deus. Senhor Deus, quando formos humilhados, Pai, que possamos abençoar aqueles que nos humilham, orar por aqueles que nos perseguem, Pai. Que possamos, Senhor Deus, permitir que Teu Santo Espírito esteja nos guiando. Senhor Jesus, vem Tu hoje batizando com Teu Santo Espírito, Senhor. Vem tirando todo espírito de culpa, Pai. Senhor Deus, toda acusação do inferno contra a vida dos nossos familiares, quando lembramos de machucados. Não, Pai, nós proclamamos um tempo novo, um tempo de alegria, um tempo de renovação, um tempo da esperança, um tempo do Teu Evangelho, Pai. Cura o coração dos Teus filhos, Pai, toda afronta do inferno, todo demônio enviado, Pai, toda opressão, repreendemos em nome de Jesus. Nós cremos, Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus que opera, Tu és o Deus que faz a diferença. E nós proclamamos, Senhor Deus, a Tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.